Olá a todos. Vou fazer um vídeo rápido hoje de uma reedição da editora Academia Cristã. É um livro muito importante, publicado, foi editado por Philip Fierhauer. O título do livro é a História da Literatura Cristã Primitiva, Introdução ao Novo Testamento. Na primeira edição tem um subtítulo, na Introdução ao Novo Testamento, aos Apócrifos e aos Pais Apostólicos. É praticamente a mesma coisa. Então as capas são essas, né? A primeira, a antiga, né? A esquerda e a nova agora, pela Academia Cristã. Eles estão sempre um passo à frente, né, de livros muito importantes da história. Livros acadêmicos, o título já é muito apropriado, né, o nome da editora, Academia Cristã. Se o Rico lá da Academia Cristã estiver vendo, um abração para ele. Então nesse livro, né, eu estou aqui pela edição antiga, né, na página, eu vou trazer assim o que ele fala sobre o livro de Enoque. Relembrando, né, esse canal aqui que eu criei, não é fanatismo, não é um trabalho de canonização do livro de Enoque aqui no Ocidente, não é nada disso, é simplesmente trazendo a importância que o livro de Enoque teve no judaísmo, né? E no início do cristianismo, no cristianismo primitivo, entre os primeiros cristãos. Então, eu venho trazendo isso desde o primeiro vídeo, mostrando a importância, mostrando a estrutura do livro, os problemas que existem aqui no Brasil, quando se fala do livro de Enoque. Infelizmente, a quase totalidade dos que falam do livro de Enoque falam sem saber do que está falando. Há muito sensacionalismo aqui no YouTube, né? Atrás de views, inscritos, né? E infelizmente existem alguns que têm até boa intenção, mas infelizmente aqui no Brasil não se tem quase nada, né, de firme, né, sobre a literatura enóquica. Tanto que aqui no Brasil, eu posso dizer que 99,5% das edições do livro de Enoque aqui no Brasil são edições fora do padrão, não tem, assim, como se diria, um pedigree. Você vai verificar de onde veio aquele texto, não tem assim não traz a versão que ele foi traduzida, porque o livro de Enoque, assim como o Novo Testamento, por exemplo, existe vários manuscritos, existem variantes, e então é muito complexo essa parte, né? Inclusive na Epístola de Judas, quando Judas faz menção no livro de Enoque, ele cita um trecho, ele cita, como eu já cansei de falar aqui, né, no primeiro vídeo foi muito bem claro, deixei muito claro isso, que Judas faz menção do que temos hoje no livro de Enoque, capítulo 1, versículo 9. E vocês veem aí nas edições que são publicadas aqui no Brasil, principalmente as mais antigas, as que mais venderam aqui, infelizmente, trazem em qualquer versículo, não tem uma ordem acadêmica, né? Eles não seguem um padrão. É muito triste isso, porque conforme vai crescendo aqui no Brasil o interesse pela literatura enóquica, né? Porque, como eu venho mostrando aqui em todos os vídeos, eu venho mostrando literatura acadêmica, livros de teologia, de todo tipo, mostrando que os autores fazem citação do livro de Enoque, fazem comparações, citações muito importantes, e eles trazem citações do capítulo e versículo. Aí quando você vai verificar nessas edições aqui no Brasil, você não encontra a passagem correta.
Chegou ao cúmulo que tem um livro aqui que foi publicado, já falei aqui em um vídeo, que o livro ele traz duas introduções sobre o livro de Enoque, de dois autores diferentes. Inclusive um deles, ele fez uma dissertação de mestrado relacionada ao livro de Enoque. Inclusive ele usou meu livro como uma das bases, né? E aí o que fizeram? Aí o editor desse livro pegou essa introdução que ele fez e mais uma outra, juntou e colocou um texto totalmente fora do padrão. Aí a pessoa que pega esse livro, ele vai ver na introdução o autor citando capítulos e versículos, e no próprio livro ele vai procurar, não vai achar. É uma coisa absurda que acontece aqui no Brasil com relação a isso. E aí uma coleção de apócrifos e pseudepígrafos que foi lançada aqui no Brasil já faz tempo, acho que é a que mais vendeu. Infelizmente eu vejo no YouTube muita gente ostentando essa obra. São 3 volumes. Ele publicou esses pseudepígrafos no Antigo Testamento, ainda coloca como se fosse a obra do professor James Charlesworth, que é uma coleção que ele publicou nos Estados Unidos, os pseudepígrafos do Antigo Testamento, e colocaram como sendo essa obra, sendo que ele me autorizou a publicar no Brasil. E o pior de tudo, eles publicaram um texto tudo errado do livro de Enoque, começa já faltando 2 versículos, e na introdução ele coloca como se tivesse tirado dessa coleção de pseudepígrafos do Antigo Testamento do professor James Charlesworth. É uma coisa fora de sério que acontece aqui no Brasil. Infelizmente eu fico com muita pena das pessoas que querem estudar. Eu vejo vi alguns debates, a pessoa ostentando essa obra. É muito triste isso. Tem uma obra totalmente fora do padrão e citando, né, fazendo vídeos citando capítulos e versículos, está tudo errado. É muito triste isso. Então, voltando ao assunto, né, eu vou trazer alguns trechinhos dessa obra, uma história da literatura cristã primitiva. Foi reeditada agora pela Academia Cristã. E eu vou citar aqui da edição antiga, né? Eu não sei como é que está a nova. Eu vou aqui na página 515. Ele faz um resumo aqui sobre os apocalípticos, né? Os apocalipses judaicos. E eu vou pegar aqui na página 515, ele fala o seguinte, né? Os apocalipses judaicos mais importantes são, na pressuposta sequência cronológica, Daniel, né, da época dos Macabeus, Assumptio Moses, seria a Assunção de Moisés, né, início da era cristã, 4 Esdras, após a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e o Baruque sírio, antes do levante de Bar Kokhba, em 132 depois de Cristo. Agora vem um complemento. A isso acresce o literalmente multistratificado Enoque etíope. Ele não coloca no início essa importância, mas ele faz uma emenda, né? A isso, ele citou esses 3 livros, aí depois coloca. A isso acresce o literalmente multistratificado Enoque etíope, cujas partes mais antigas parecem ser mais velhas ainda do que Daniel, cujas partes mais recentes são do 1º século a.C. Aí ele fala, mas a data é controvertida. Então, novamente eu vou citar aqui, o livro de Enoque, o que é conhecido como o livro de Enoque etíope, o primeiro Enoque, na verdade é uma coletânea de livros, 5 livros. E a parte mais antiga dele é o livro dos vigilantes. Inclusive, é do livro dos vigilantes que Judas faz aquela citação nos versículos 14 e 15, a Epístola de Judas. É a parte mais antiga. E é muito importante sempre destacar isso.
Porque o livro dos vigilantes ele é muito antigo, muito antigo. Supostamente até mais antigo que o Gênesis, eu já falei isso no primeiro vídeo, inclusive. Aquela questão de Gênesis 6, de 1 a 4, dos filhos de Deus e os filhos dos homens. As filhas de Adão, que significa filhos dos humanos. Então aqui ele está falando, né, que as partes mais antigas parecem ser mais velhas ainda do que Daniel, cujas partes mais recentes são do primeiro século a.C. Então, essa é a primeira questão que eu queria trazer para vocês. Aí na página 516, ele vem trazendo, né, umas explicações, características literárias, né, dos livros apocalípticos. Eu não vou precisar ler isso, mas eu vim trazendo mais essa parte mais interessante com relação à datação do livro de Enoque. Aí ele fala na página 516 sobre a pseudonímia, né? O apocalíptico não escreve sobre o seu próprio nome, e sim sobre o nome de um dos grandes do passado, que nem Daniel, Moisés, Esdras, Enoque, Adão, etc. Ele fala do relato da visão, né? São as características: linguagem figurada, decodificação, sistematização, ele vem falando, panoramas da história em forma de futuro, descrição do além, visões da sala do trono de Deus, né? Aqui na página 518 ele vem falando assim, as descrições dos mistérios futuros e transcendentes não se orientam por um interesse meramente especulativo, mas querem dirigir a atenção dos leitores para o futuro próximo, isto é, determinar simultaneamente sua vida atual pela ligação a Deus e sua vontade. Para esse fim servem dois gêneros que não são apocalípticos por origem, mas constituem um elemento fixo dos apocalípticos. No caso, parêntese e oração. Ele fala da parêntese. Grandes partes do Enoque etíope e do Enoque eslavo, seria o segundo Enoque, se constituem de parêntese, no sentido histórico formal. Seria bem-aventuranças, mas também de admoestações penitenciais associadas aos ais escatológicos e macarismos. Em termos de composição, a posição da parêntese não é fixa. Ela pode ser encontrada no início e no fim, Enoque etíope, ou no fim, Enoque eslavo, ou dentro das profecias, 4 Esdras, Baruque siríaco. Aí ele fala também de orações, né? A relação dos apocalípticos com os problemas existenciais da vida se torna ainda mais clara nas numerosas orações que se encontram em todas as obras. Às vezes a oração tem a função de pedir a interpretação do que foi visto, mais ainda, porém, a tarefa é de desdobrar as perguntas que atribuem ao visionário quando contrasta a relação de promessa divina e realidade histórica. Aí continua. E com relação àquele falando da parêntese, né? Das admoestações penitenciais associadas, tem um livro aqui que depois eu pretendo falar sobre ele aqui em uns vídeos, né? É um livro muito, muito raro, publicado na Espanha. Por o autor Henrique Cortés. O título do livro é Os Discursos de Adeus, de Gênesis 49 até João 13, e os capítulos 13 e 17. O subtítulo é Pistas para a História de um Gênero Literário na Antiga Literatura Judaica. Ele fala judia. Publicado pela Faculdade de Teologia de Barcelona em 76. Instituição São Jerônimo. Aqui dentro do livro. Uma obra muito interessante. Mostrando a capa outra vez. Depois eu pretendo trazer mais sobre esse livro. Nas páginas... Começa na página 115, ele vai falar do Enoque etíope. Trechinho para vocês.
Aí eu vou tentar fazer tirar um extrato aqui e colocar num vídeo para vocês. Então é isso aí, pessoal. Eu fiquei eu soube que a Academia Cristã, a editora Academia Cristã, agora vai publicar também uma obra muito importante. Parece que já está em pré-venda, né? Ele vai ser em vários volumes. Está em pré-venda o volume 1, volumes 1 e 2 do famoso Emil Schurer, a história do povo judeu, né? Amanhã ou daqui a pouco eu faço um vídeo só sobre essa obra, mas eu vou fazer citações da edição em inglês. Então vale a pena comprar também essa obra, muito importante. Bom, pessoal, ficamos por aqui nesse vídeo. Até a próxima.